de maneira maravilhosa. Querido, eu quero te dar esta oportunidade para você trabalhar, para você ser um dispenseiro da última hora. Compartilha esta palavra agora, porque os corações já estão preparados pelo Espírito de Deus e nós vamos lançar a semente sobre as águas e o Senhor levará a semente da palavra sobre o coração, sobre as vidas, sobre as casas, sobre os lares, e haverá uma grande colheita para a glória do nome de Jesus. Compartilha aí um minutinho, vai lá vai compartilhando, porque o Senhor coopera conosco nesta obra de maneira maravilhosa. Oh, aleluia! Amados, eu gostaria também de lhe pedir para que você visitasse o YouTube Juvânia Soares. Passa lá, se inscreve, me ajuda a divulgar, porque eu creio, querido, que esse é um propósito de Deus, porque nunca passou em meu coração, mas é Deus que planta os propósitos em nossa vida. Então depois passa lá, se inscreve, divulga para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos para o livro de Neemias, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vos trancaias. Ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo habitava dentro dela. E ainda as casas não estavam todas edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito neles. Bem, queridos, nós estamos entendendo que Neemias terminou a edificação dos muros. O muro foi concluído, porém agora ele estava
colocando as portas no devido lugar, firmando as portas, colocando nos lugares. E ele começou a dar ordem ali naquele lugar. Começou a instituir primeiro os levitas, os sacerdotes, e começou a levantar pessoas que tivessem o quê? Um testemunho fiel e justo para liderar, para ser guarda, para assumir cargos de responsabilidade, de confiança e de posição. E ele, quem foi que ele elegeu? Foi exatamente o seu irmão Hanani, aquele que esteve lá no palácio visitando Neemias, você lembra? E dizendo a ele qual era a condição e como se encontrava o povo em Jerusalém, em profunda miséria. Então, ele nomeou o seu irmão como maioral da fortaleza. Ele tinha o quê? Ele foi colocado em um cargo de muita responsabilidade. E qual era a legitimação? Era o testemunho acima da média. Fiel, uma vida moral e uma vida ética e uma vida espiritual exemplar. Querido, e depois também ele nomeou quem? Ele começou a nomear pessoas para colocar as portas de Jerusalém no lugar. Porém, ele deu uma ordem: ninguém abra as portas até que o sol se aqueça. Mantenha as portas fechadas. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ainda não é tempo de abrir as portas. Feche as portas até que eu, o sol da justiça, aqueça e lhe dê sinal para você abrir e sair na porta. Querido, e ele disse: e quando vocês estiverem dentro das portas, vocês coloquem guardas nas portas para a vossa segurança, para a segurança da vossa família, para a segurança de cada casa. Você vê como Deus, ele entregou um projeto ao coração de Neemias com uma visão extensa, com uma visão que ele enxergava. Querido, e Deus está dizendo que nós precisamos colocar vigias, guardas sobre as nossas portas. É tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós colocarmos guardas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre este tempo que nós estamos vivendo. Deus está dizendo: é tempo de você vigiar. Coloca a porta na boca, no coração, no falar, no agir. Como vai estabelecer as decisões? Deus está dizendo: é tempo de vigiar na terra. Amado, enquanto eu vou tomar um pouco d'água, compartilhe aí, em nome de Jesus. Amados, está todo mundo ouvindo bem? Tá tudo direitinho aí? Se manifesta aí para a glória de Deus. Oh, aleluia! Bem, queridos, e aqui vai entrar algo da parte do Senhor. Eu já estava ontem com a mensagem preparada
quando foi já por volta de 1h da manhã, o Espírito do Senhor me disse assim: você vai sentar e vai escrever isso, porque eu quero falar sobre isso. Então, amado, preste atenção, nós estamos de portas fechadas dentro da palavra, nós estamos com os guardas nas portas e nós estamos aguardando o sol da justiça, que é Jesus, brilhar sobre a nossa vida. Amém? Querido, eu quero te dizer que Deus, a essência de Deus, é amor. E que você não é um acidente, você não é obra do acaso. Isso que está acontecendo na sua vida não definirá o seu futuro. Eu quero lhe dizer que tudo, absolutamente tudo, começa em Deus. Deus está dizendo: eu quero que você volte os seus ouvidos, volte o seu coração para mim, porque hoje eu quero lhe colocar em uma plataforma para que você venha saber e conhecer quem lhe criou. Eu desejei a sua vida. Deus está dizendo lá em Isaías 44:2, parte B, que antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, você já estava no pensamento e na mente de Deus. Você é um desejo de Deus. Você é uma escolha de Deus. Você foi criado. Você foi gerado porque Deus lhe escolheu num projeto de seleção. Você foi escolhido. Eu fui escolhida. E Deus está dizendo: hoje você vai voltar ao foco original, que sou eu, o seu Criador. Quando antes de eu criar a terra, os luminares, as plantas, os répteis, eu fiz tudo isso pensando em você. Você é o responsável, é o resultado do meu amor. Você precisa entender que eu desejei, eu lhe escolhi, e tudo que eu criei foi para manifestar o tamanho do meu amor pela sua vida. Então, eu quero lhe dizer que eu sou o Deus da história, o Deus que escreveu a história de Neemias, que escolheu ele, é o mesmo Deus que está escrevendo a sua história. E Deus diz: e volte os seus ouvidos, porque o foco sou eu sou o responsável pela sua vida. Querido, e a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, Salmo 139, versículo 15. Olha o que Deus diz para você e para mim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu estava sendo formado, entenebrecido, sendo gerado nas profundezas do que? Da concepção da minha mãe, os teus olhos, ó Deus, viu meu corpo ainda informe. Quando você estava sendo gerado, Deus ainda já lhe via. Quando você ainda estava com o seu corpo informe. Sabe o que ele diz? E no
teu livro. E no teu livro, escuta, estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Deus, oh, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma dele. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Olha, eu desejei, eu escolhi. Você não é um acidente, você não é um percurso errado. Sua história eu escrevi toda no meu livro. O seu futuro eu já sei, porque você é escolha minha. Você é projeto meu. Sabe, querido, Deus está dizendo que depois que você nasceu, você pode fazer a sua escolha de quê? Da sua profissão, do seu cônjuge, do que você gosta de esporte. Mas existe uma coisa: você não pode escolher o seu projeto de vida, porque o seu projeto de vida se encaixa em um propósito e um projeto maior do Criador, o Deus de toda a terra. E Ele está lhe dizendo: eu sou o responsável, eu sou o seu Criador, e o meu propósito você pode confiar e encaixar a sua vida em mim, porque eu quero lhe dizer que os meus muitos pensamentos para você são pensamentos de paz e de bem, e não de mal, para lhe dar, sabe o que? Dias de descansos, dia de alegria, porque a sua história está escrita toda no meu livro. Eu sou o Senhor da história. Eu lhe escolhi, eu lhe amo e eu lhe escolhi. Sabe para quê? Como objeto, como ser, para eu derramar o meu amor, derramar a minha proteção, derramar a minha graça, e eu, Senhor, lhe dizer: venha e descanse em mim, porque eu, Senhor, sou responsável pela sua vida. Eu sou responsável pela sua vida. Você é responsabilidade minha, do Abba, do Pai, que lhe criei, que gerei o mundo por conta da sua vida. Então, venha para um lugar seguro, que sou eu sou seu Pai. Venha para os meus braços e descanse, porque eu não me perdi e nem muito menos eu me esqueci de você. Eu lhes trouxe aí e lhe assentei aí, porque eu preciso lhe trazer para o foco e para o propósito do que eu criei. Amém? Queridos, e o Senhor foi me dando, mas depois eu vou logo lhe dar a referência. Um livro, que é o livro de cabeceira meu. Eu leio este livro direto. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Você precisa adquirir este livro, e você lê ele acompanhado da palavra. É algo extraordinário. Todos os discipulados, todos os acompanhamentos que eu realizo, eu uso este livro. E na minha vida eu uso para quê? Para que eu venha ser ministrada acerca
que eu não sou uma obra do acaso, mas eu sou criatura, hoje filha de Deus, gerada com uma história que está escrito no livro de Deus e que Ele, o Senhor, me diz: eu cuidarei de você. Aquiete o seu coração, porque eu, quando criei a lua, o sol, os luminares e o mar, você quer saber? Eu dei uma ordem com a minha palavra: ei, lua, tu não vai sair daí não. Ei, sol, tu vai só até aqui. Ei, mar, daqui tu não passa. Eu coloquei ferrolho. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, que quando falo, tudo me obedece. E eu criei tudo isso por conta do meu amor por você, por conta de você. Esta foi a razão, e esta é a razão que eu não permito que a lua despenque. É por conta que eu lhe amo tanto, eu cuido tanto de você, que eu quero hoje lhe encher com meu amor, lhe trazer e matar a sua sede e essa ansiedade e esta exaustão e lhe levar ao lugar do início de tudo. Eu sou o princípio de tudo. Eu sou o seu Criador. Eu sou o seu Pai. E eu estou cuidando de você. Aleluia! Querido e Deus, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da tua história. Ele é o Senhor da minha história. Deus já pensava a seu respeito, a respeito de você, antes mesmo de você nascer. Ele já lhe desejou. Você é alvo do amor de Deus. Você é o plano perfeito de Deus. Você é a vida que Deus criou e vai dar tudo certo, porque é a palavra e a mão do Senhor que está sobre a tua vida. Assim diz o teu Senhor. Ei, querido, Deus, Ele diz: enquanto você não compreender isso na sua vida, a sua vida não fará sentido. Você vai estar se movendo pelas circunstâncias, mas quando você deixar que eu gere exatamente isso dentro de você, que você tem um Pai, que você tem um Deus, você vai passar a viver focado em mim, em segurança, sabendo que o dia de amanhã eu já estou lá, preparando o que você necessita. Porque eu não sou homem que minta, ou não sou homem que fale. Eu sou Deus fiel, zeloso, amoroso, de boas obras. Oh, querido, Deus certamente não teria criado um ser como você para existir somente por um dia, somente por um tempo, para uma luta, para um caos lhe matar, não. Não, Deus lhe criou para uma eternidade. Então, o projeto da sua vida e a sua vida vai longe, diz o Senhor. Deus está lhe dizendo que Ele jamais lhe criaria para este caos ou para esta crise econômica, esta crise financeira, o Covid se acabar. Não, Ele diz: a finalidade que eu lhe criei foi para uma vida eterna, para você morar comigo. E eu, Senhor, lhe dou hoje longevidade de vida. Eu lhe abençoo com saúde, com dias multiplicados, porque eu sou o Deus da vida, assim diz o Senhor. Olha, querido, Deus diz: você foi criado por Deus dentro de um propósito dele. Ele tem um propósito. Aí você sabe qual é a nossa luta? Encaixar
o nosso propósito pessoal, nós que somos homens falhos, encaixar o nosso projeto pessoal no propósito maior de Deus. Aí a gente fica se abatendo, a gente fica se afligindo, mas Deus está lhe dizendo: hoje eu estou lhe chamando ao centro do meu propósito. Hoje eu estou movendo as águas e lhe atraindo na razão maior pela qual você existe. Sou eu, Jesus de Nazaré. Eu vou firmar os seus pés. Eu vou gerar dentro de você a minha vida, lhe dar a segurança que você precisa para passar este tempo, porque eu sou o Deus da vida e o Deus das consolações. Oh, aleluia! Oh, querido, você precisa compreender que enquanto Deus tem plantado a eternidade no seu coração, Deus plantou. É por isso que você tem sede de Deus. É por isso que você, seja como for, você acaba na presença de Deus, porque Deus colocou o DNA dele na tua genética. Você foi criado para ser eterno. E Deus está dizendo: o que é que está dirigindo a tua vida? O que é que está dirigindo a tua vida hoje? É esta dor? É este problema? É esta crise? É o medo? É a insegurança? O que é que tem dirigido a tua vida? O Senhor está dizendo: nada é mais importante da vida do que conhecer o projeto e o propósito de Deus para você. Nada é mais importante. E como assim? Para a sua vida e a história que Deus tem para você. E nada pode se comparar ao prejuízo de não conhecer este propósito. O que dirige a sua vida? É a preocupação? É o caos? É a falta de segurança? É este ataque de uma das armas do diabo? Pois Deus está lhe dizendo: hoje eu estou lhe revestindo do meu manto de vida, de poder. Sabe de quê? De autoridade, para que você seja atraído ao lugar do meu propósito original para você, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca para você, são pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro de paz que você necessita. Ei, vem agora, coma, beba desta palavra, seja cheio da palavra do Senhor. Deus está lhe dizendo: eu não perdi o controle nem da sua vida e nem do mundo. Eu estou lhe instruindo, eu estou lhe preparando, porque além desta sua vida vem uma vida eterna comigo. Oh, aleluia! Querido, Deus está dizendo: hoje eu quero lhe convidar para você entregar sua vida na minha direção. Não, mas eu aceitei Jesus. Mas Deus está dizendo: saia da direção do motorista, venha para o lugar do passageiro e entregue agora a direção da sua vida a mim. Deixe eu, o Senhor, lhe conduzir. Pare de se mover
Pare de tentar arranjar uma brecha para resolver. Deus está dizendo agora, me chame, ei, me dê a direção da sua vida. E caso você ainda não tenha dito, meu querido, Jesus, entra na minha vida, porque eu creio que tu morreu e ressuscitou e vivo tu estás. Diga isso agora, porque Deus, o Senhor, Ele tem urgência em entrar no seu coração, na sua vida, mudar a direção, mudar o projeto, mudar a situação e lhe trazer salvação pela pessoa bendita de Jesus. Então, querido, hoje é uma tarde de nós entregarmos a direção, da nossa vida a Deus, e de dizer: Senhor, seja o Senhor da minha vida, entre, Senhor, na minha vida. Eu creio, Jesus, que tu morreu, mas tu ressuscitaste dentre os mortos. Senhor, vem ser o meu Salvador. Fale aí, porque Deus tem pressa, e é com você que Deus está a falar. Sabe, querido, e se você se mover ouvindo o que Deus diz, tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo isso aqui vai passar, filho. Filho, tudo isso vai passar. Mas a minha palavra que eu estou te dizendo não vai passar. É tempo de tu balancear a tua vida comigo e tu se encher de mim, do meu amor, de segurança, de paz, porque eu estou cuidando de ti. Descansa, descansa, recebe o descanso do Senhor para a glória do nome de Jesus. Querido, e Deus diz: porque eu, Senhor, sou aquele que te conheço por dentro, por fora. Quando tu se senta, eu sei. Quando tu se levanta, eu conheço os teus pensamentos. Antes mesmo de você falar uma palavra, eu já sei o que você vai me dizer. Você sabe o que Deus está dizendo? Que eu me importo tanto com você, que eu estou com os meus olhos tanto olhando para você, e os meus ouvidos, que eu tomei uma decisão quando eu fiz uma aliança com você de cuidar de você. Eu sou seu pai, eu sou o seu protetor, eu sou tudo o que você precisa. O que é que você precisa para eu lhe dar? Eu sou tudo. Escute o que eu estou lhe dizendo, e a sua vida vai dar certo. Sabe por quê? Porque o resultado vai vir de mim. Descanse no Senhor para a glória do nome de Jesus. Ei, querido, Deus está dizendo também que Deus hoje, Ele não tem nenhum propósito no coração dele de lhe causar nenhum dano, não. Pelo contrário, sabe qual é o propósito de Deus? Lhe dar esperança. Sabe por que ele lhe parou aí? Porque ele é a esperança. Sabe quando é que a gente precisa receber a esperança? É quando a vida está nublada. É quando o tempo está tipo assim, nevoeiro. Quando a gente não está enxergando nada. Mas Deus está dizendo: olha, eu, Senhor, o meu propósito é te abençoar. Eu vou te restituir. Eu estou te dando estrutura espiritual. Eu quero tirar o desespero, a dor. E eu quero que tu confie na minha palavra. Que tu confie em mim. Porque eu, Senhor, sou eterno. Eu sou poderoso. Na palma da minha mão, eu encho a minha mão com o mar, as águas do mar. Então, veja a dimensão do teu Deus e do teu Pai, e do amor dele pela tua vida, e receba
porção de amor e de cura. No nome de Jesus. Querido, e Deus está dizendo também, sabe o que dirige a sua vida? O que é que tem dirigido hoje? É toda essa escassez? Pois Deus está dizendo, largue agora, abra mão, entregue a mim, porque eu, Senhor, vou entrar e você vai se alegrar. Eu não lhe criei para você viver feito uma folha seca, para você viver sem vida, na lamúria. Não, no mundo tens aflição, mas tem de bom ânimo. Recebe o meu ânimo, recebe a minha esperança, recebe do meu amor, porque tu vai cantar, se alegrar e celebrar, porque eu tenho palavra de vida, de restauração, para te restituir, para te fazer sorrir, porque eu sou Deus de vida e vida com abundância. Assim diz o Senhor. Você, amado, precisa compreender e avaliar quais são as ações que nós faríamos para alegrar o coração de Deus. Sabe o que? Conhecê-lo e amá-lo. Vamos amar. O amor lança fora todo medo. Deus está dizendo, receba a porção do meu amor sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre este caos, porque eu estou removendo, sabe o que? O temor, o medo, a angústia, o medo de morte. Receba porção de amor de Deus, e todo mal caia por terra pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Queridos, e Deus ainda está lhe dizendo, lá em Colossenses, Deus diz algo tão maravilhoso, que diz assim, todas as coisas foram criadas neles e para eles, e para ele. E nele encontra um propósito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero dar sentido a esse problema na tua vida. Se encaixa em mim. Vamos hoje nos encontrar no encontro de amor. Recebe amor e recebe esperança. Recebe livramento, recebe provisão de Deus, recebe graça daquele. A graça, sabe o que é? É o favor de Deus, que nós não merecemos. Deus está dizendo, eu, Senhor, estou me condoendo de misericórdia por ti. Por isso eu estou estendendo as minhas asas de graça sobre a tua vida, trazendo para ti favor, vida, resultado, trabalhando pela tua vida, porque eu já sei tudo sobre ti, mas eu quero que tu caminhe confiando em mim. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Você não é acidente. Você não é obra do acaso. Você não é um projeto que deu errado. Você é um projeto de Deus. Projeto vitorioso. Projeto que deu certo. Sua família é abençoada. Porque Deus criou, desejou. E ele, o Senhor, vai entrar no meio dessa história. Vai mudar a circunstância. Vai mudar cativeiro. E vai trazer, sabe o quê? O projeto original que ele criou, porque é quem pode invalidar aquilo quando Deus quer realizar. Não tem hoste, não tem demônio, não tem nada. Deus é soberano, Deus é soberano, e ele diz, eu vou concluir este projeto e esta obra na sua vida, na sua família, e você saberá
que o meu nome é o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia as suas guerras, aquele que se chama fidelidade. Você conhecerá a fidelidade do meu grande amor, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Querido, o seu propósito é um propósito excelente. E Deus está dizendo: respire fundo. Respire fundo. Receba vida de Deus. Receba a unção do Espírito de vida, quebrando todo jugo, quebrando toda dimensão de trevas. Que os anjos do Senhor guerreiem, desfazendo toda dimensão de peleja, de batalha, de resistência. Nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus todo ataque de morte. Seja repreendido pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Senhor, tu és aquele que está montado num cavalo branco, que na tua coxa está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, grande vencedor. Pois entra, Senhor, na peleja por nós, pela nossa parentela, por cada vida, meu Senhor, e desfaz todo projeto do diabo. Nós cancelamos todo projeto das trevas pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Receba vida, receba livramento, receba visita do Senhor, porque é o Senhor da vida, o Senhor dos exércitos, que está pelejando na esfera espiritual pela tua vida, pela tua casa. Deus está dando livramento, Deus está intervindo de maneira poderosa, Deus está sarando, Deus está curando, Deus está fazendo uma obra, escute, agora em corações, desfazendo obras do diabo pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Deus está trabalhando em casamentos, Deus está destravando, Deus está desfazendo as ninhadas de Satanás pelo poder do nome de Jesus. Deus, o Senhor dos exércitos, está guerreando pela tua casa, pela tua vida, pela nossa parentela, pelos nossos filhos. E Deus, o Senhor, está entrando aonde tu não tem condição de alcançar. O Senhor que te ama, que se chamou para um propósito excelente. Tu é o que? Responsabilidade dele. Ele diz que antes dele criar tudo, tu já estava na mente dele. Ele desejou, ele escolheu, e ele diz: sabe qual é o veredito para a tua vida hoje? É que o meu amor cairá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, como uma grande chuva, trazendo você ao centro do propósito original, para a glória do nome de Jesus. Querido, esta palavra Deus me deu já mais que 1h da manhã. E logo Deus mandou eu escrever. Sabe por quê? Porque Deus conhece teu endereço. Porque Deus conhece a tua circunstância. Porque Deus conhece teu nome, teu sobrenome. Porque Ele está investindo em ti. Ele está comprometido contigo, e Ele está lhe dizendo: se aquiete e receba a minha vitória sobre a sua vida, em um nome
de Jesus. Amados, quando for sábado, às 22h10, o Senhor colocou no meu coração para nós fazermos uma oração específica por famílias. Deus falou comigo ontem e ao amanhecer o meu esposo veio com o mesmo propósito. Então, presta atenção, sábado, 22h10, nós estaremos aqui e Deus, o Senhor, vai fazer coisa grande. O Senhor está pelejando pela tua vida. Querido Deus, Ele tem o jeito misterioso e sobrenatural dele agir na tua vida. Recebe a visita do Deus do sobrenatural, do Deus de milagre, do Deus de toda provisão, do Deus de cura, do Deus que está adiante de ti. Escuta, eu estou adiante de ti, já preparando o caminho para tu passar. Eu estou quebrando os portões de bronze. Eu estou despedaçando os ferrolhos. E eu, Senhor, estou te entregando vitória. Seja abençoado, seja vivificado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Querido, que você possa compartilhar esta palavra, amados, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de novo debaixo da graça do Senhor. Então, creia que o Senhor hoje te levou, te tirou lá de onde tu não poderia.